Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje fazemos um episódio especial sobre as eleições em Angola e temos como convidados Cedric de Carvalho, de volta ao É Apenas Fumaça. É jornalista e ativista pela democracia em Angola, foi preso durante um ano no processo 15+2. Manuela Serrano faz parte do grupo de direção da Associação de Tratado de Simulambuco Casa de Cabinda e ativista de direitos humanos, e Nevunda Toné, psicólogo e jornalista. Bem-vindos. Obrigada. Estamos a gravar esta discussão às 19 horas do dia 28. Angola teve eleições gerais a 23 de agosto, na passada quarta-feira. Cedric, queríamos começar por perguntar-te, quem é que ganhou as eleições? Pois é, até o momento não tem o resultados definitivos, né? Há dados provisórios adiantados até o momento. Claramente já pela Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão constitucionalmente competente para divulgar os dados, quem venceu, os dados que apresenta até o momento estão em 99%. E por aí 99% dos dados escrutinados. Dos dados escrutinados, e por aí se pode afirmar que o MPLA ganhou, mas é exatamente por estes dados, mas são dados que estão evados de vários problemas que levantam logo o elemento fraude. E este ano há elementos mais do que suficientes para atestar que houve fraude, tanto é que até hoje em algumas províncias estão a ser contados os votos. Aliás, os votos só começaram a ser contados efetivamente a partir de sábado. Já depois desses tais dados que tu falas já depois de termos 98% dos dados anunciados pela CNE, provisório ainda assim, mas curiosamente só começaram a ser escrutinados a partir de sábado. Neste caso era dia 26. Não estou em erro. E isto é claramente um absurdo, porque agora a pergunta que fica no ar é onde foram buscar os dados que fizeram chegar até 98% dos dados provisórios que foram apresentados. Mas também para esta pergunta, a porta-voz da CNE, ou seja, a própria Comissão Nacional Eleitoral, já respondeu dizendo que há outros elementos que também serviram para fazer que não apenas as datas, sim. E isto é completamente descabido, porque numa eleição são os votos que depois vão para a ata e síntese de forma resumida que devem servir para atestar se realmente alguém está em vantagem em determinadas áreas. E o que a CNE divulgou, aliás, o que a CNE admitiu é que não usou estas atas para aferir os dados, né? Logo aqui já estamos perante um elemento de fraude. Manuela, a CNE, segundo estes resultados, diz que o MPLA ganhou as eleições. É verdade, são resultados provisórios, mas com mais de 98% dos resultados escrutinados, o MPLA tem mais de 61%, tem 61,10%. O MPLA ganhou estas eleições? Pois, isso não sabemos, porque realmente não houve nada, foi transparente neste processo. As atas não foram apresentadas a todos os delegados na altura, foram retiradas, houve denúncias de troca de urnas, etc, etc. Portanto, não foram tomadas as atas, a lei não foi aplicada nestes casos. Portanto, não se sabe se o MPLA ganhou ou se não ganhou. Porque se houvesse transparência, tinha-se a certeza quem é que tinha ganho. Assim, não se pode ter a certeza. Nunca. Só que realmente, para mim, perdeu. Perdeu porque desceu consideravelmente, foi uma perda. Para mim já é uma perda, já significa que o MPLA está a perder. E se não perdeu desta vez, vai perder ou nas próximas ou nas outras eleições. Uma perda em relação às uma eleições perda em relação às eleições anteriores, 70%. Exatamente, e prova que o povo está todo muito mais participativo, consciente, portanto reivindicativo, não aceita tudo o que lhe querem realmente que eles aceitem, mas com calma e com civismo, que é o mais importante de tudo. Houve vários relatos de pessoas que não conseguiram votar por terem sido registados longe das suas casas.
Nós gostávamos que ouvissem um desses testemunhos numa reportagem do DW África, publicada a 18 de agosto. Francisco António é outro desses eleitores. Fez o registro eleitoral na cidade de Lubango, na província da Huila, mas para seu espanto, o seu nome apareceu numa assembleia na província de Cabinda, a cerca de 2.000 quilómetros de distância. Francisco António diz que o seu direito ao voto está a ser violado. Pronto, eles aqui na Huila, bem próximo da minha casa, que devia ser na escola bem próxima aí do estádio da Tundagala, mas infelizmente o nome saiu para Cabinda. Eu não vou, não tenho dinheiro para esses efeitos. A eleição é dia 23 e ainda não temos salário, sou professor. É um dever do cidadão votar. Também é um dever do Estado proporcionar condições para que os cidadãos votem onde ele vive. Sinto-me mal, nem cidadão sou nesse caso. Por uma razão, fui evitado de não gozar deste direito que tenho, que é o direito de votar. Nem isso posso fazer. Logo, é um direito cortado, violado também. Terá havido um problema no sistema que atribui as assembleias de voto aos eleitores. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral na Huila, comissário Longa Paquete, houve várias reclamações. Francisco António teria de fazer 2.000 quilómetros para votar em Cabinda. Seriam mais de 30 horas de carro, passando ainda pelo Congo. Novunda, como é que isto acontece? Bem, isto acontece porque o sistema que eu penso que a CNE trabalhou ainda não é totalmente eficaz em relação à atualização do registro feito pelos cidadãos na altura da confirmação dos dados eleitorais. Muitos cidadãos apontaram determinado local para a confirmação do seu voto e apareceram em outro local no dia dos cadernos eleitorais. Ou seja, há um erro informático, claramente, em relação ao registro dos dados do caderno eleitoral e ao registro em relação ao processo de reconfirmação eleitoral. Eu penso que esse processo, nós estamos nas quartas eleições, já devia ser melhor aprimorado, porque nós já adquirimos competência e experiência capaz de fazer dirimir possíveis erros e também demonstrar que é possível fazer um programa melhor. Eu tenho defendido que nós devemos fortalecer as instituições para que o nível de abstenção dos cidadãos seja menor. E nós aqui assistimos a um dado que contribuiu para o nível de abstenção, ou seja, um erro do ponto de vista do sistema de informação da CNE, que atribuiu um local diferente para as pessoas votarem, e este ponto, do meu ponto de vista, também contribuiu para o elevado nível de abstenção. Ou seja, quando nós formos olhar os motivos da abstenção, também vamos atribuir culpas ao sistema por essa falha, porque não é vontade deste cidadão em concreto não votar. Então, como este cidadão, existem outros cidadãos que também, exatamente, encontram-se nesta posição de não conseguirem exercer o seu direito de cidadania por um erro técnico. E eu penso que aqui sim temos que encontrar culpados e responsabilizar. A CNE garantiu que podia eventualmente se responsabilizar por esses casos e iria existir uma votação no sábado, em algumas províncias onde esse erro foi mais frequente, que é o caso de Benguela, o Ambo e o Mochico, exato, no sábado passado. No caso desses cidadãos, que perfaziam um total de 1.320 cidadãos que estavam nestas condições. Então, precisamos de confirmar se esses 1.320 cidadãos conseguiram exercer o seu direito ou não. Cédric, nós numa entrevista que fizemos há cerca de 2 meses, digo eu, falámos sobre isto. Em 2015 foi alterada a lei do registro eleitoral, aprovada com os votos do MPLA, que dá à Administração Central o poder de organizar o registro eleitoral. Antes este processo era gerido por um órgão independente. Que relevância é que isto teve? Não, nunca foi gerido por um órgão independente. Constitucionalmente deve ser gerido por um órgão independente. A Constituição diz que deve ser gerido por uma... Sim, e existe em Angola a Comissão Nacional Eleitoral, que infelizmente até ela própria não tem também independência. Mas seria menos grave se ela ainda fingisse, pelo menos, que está a trabalhar de forma independente. O governo angolano e o partido no poder, né, que hoje até agora continuamos ainda com o sistema de partido único,
não têm sequer a vergonha de fazer o contrário, de fingir pelo menos, porque poderiam, como disse, deixar a CNE, que não é independente, poderiam deixar a CNE fazer tudo, mas sobre suas ordens diretas. Mas não fazem, colocaram logo ali, colocaram uma comissão multiministerial, encabeçada pelo Ministério da Administração e Território, mas que também há nesta comissão o Ministério da Defesa, onde depois, este já é um ato inconstitucional, mas onde depois a coisa ainda ficou pior, porque os dois titulares destes órgãos que citei, Ministério da Defesa e da Administração do Território, são os respectivos candidatos a presidente e vice-presidente pelo partido que está agora a concorrer, que é completamente um absurdo, porque se a fase primária e mais relevante, segundo pesquisas eleitorais, inclusive estudos da própria União Africana, demonstram que esta fase inicial é a fase crucial de todo o processo eleitoral. Então, logo a partida, a fase do registro eleitoral, logo a partida tínhamos logo ali uma eleição fraudulenta, e agora os resultados que estamos a ter só está a consumar o que desde o princípio estava previsto, né? Aliás, é este o motivo que me fez em 2012 e neste ano nem sequer me registrar para poder votar, né? O secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberty Chiaka, disse na semana passada ao jornal DW África: no município de Caxiungo, setor de Luaia, eleitores que se dirigiram à Assembleia de Voto encontraram os seus cadernos eleitorais assinados, como se eles tivessem votado, mas não tinham exercido o seu direito de voto. Existiram mais casos deste género, mostrando clara fraude no dia das eleições? Bem, eu penso que isso é um dado que precisa de ser apurado relativamente às outras províncias, né? Essa é uma denúncia. Existe também outras denúncias na plataforma eletrónica Zuela, existem outras denúncias na plataforma eletrónica GICU, da Associação Andeca, e existem um conjunto de denúncias que precisam de ser apuradas. Como a lei prevê, essas denúncias têm que ser primeiro apuradas a nível da Comissão Nacional Eleitoral e, posteriormente, que podem ser apuradas em outras instâncias. Eu penso que são denúncias muito graves e que precisam de ser apuradas responsabilidades no sentido de corrigir e fortalecer a instituição. Porque eu penso que o grande ponto aqui nestas eleições é fortalecer a credibilidade das instituições para permitir que os cidadãos das próximas vezes consigam confiar o seu voto numa instituição credível. Porque se assim não for, eu costumo dizer que daqui a dias vamos ter eleições onde só vão participar simpatizantes e militantes. Os cidadãos vão estar de fora, de modo geral. Então é preciso corrigir essas falhas o mais rapidamente possível, com lisura, com transparência, para que os cidadãos consigam confiar nas instituições. E este é um grande problema que nós temos, é a confiança nas instituições. E essa confiança surge em função das grandes falhas que são permanentemente constatadas e não são corrigidas atempadamente. Então, isso gera um sentimento de desconfiança por parte do cidadão. Manuela, tu fazes parte da direção da Associação Tratado Simulambuco, Casa de Cabinda. Como é que decorreram estas eleições em Cabinda? Pois, como não estive lá, não tenho... mas pelo que tenho ouvido dizer, pelo menos decorreram com tudo muito calmo, com civismo, não houve desacatos. Pronto, houve realmente também, como nos outros lados, pessoas que foram postas a votar a milhares de quilómetros não puderam votar, não é? Portanto, começou logo a partir daí assim, viram-se confrontados com o não poderem votar, e foi na altura, não é? Não foram avisados antes. E entretanto, pronto, sei que correu tudo com civismo, mas do que eu sei também, os resultados que estão a dar eram os que davam antes, embora antes, portanto, quando não antes dos resultados, mas a estimativa que fazem das previsões, as previsões não eram essas realmente, era 2 deputados para a UNITA,
lembro-me na altura, para a Casa CE não sei se também seriam 2. Bom, sei que o MPLA ficaria sempre em minoria. E neste caso aqui, pronto, os resultados são os mesmos que foram anunciados pela sociedade civil lá, 2 para o MPLA, 2 para a Casa CE, 1 para a UNITA. Ou seja, a oposição não está junta, não é? Não se juntou para as eleições, mas no entanto ganhou a oposição, digamos assim, não é? O MPLA teve 39%, a Casa CE 29%, a UNITA 28%. Pois, ou seja, o MPLA ganha, mas não com maioria qualificada. Exatamente, ou seja, pronto, em número de pessoas está em menor número de pessoas do que está a oposição, que são 13 e eles são 2, mas é contado assim, se é assim que funciona, então ganharam, mas para todos os efeitos não tem o maior número de pessoas. No dia 22 de agosto, dia anterior às eleições, a Zuela, uma aplicação de monitorização cidadã das eleições que tu falavas há pouco, no fundo, denunciava mais de 1000 delegados das mesas de Assembleia de Voto aguardavam credenciamentos na Comissão Nacional Eleitoral às 19h50. Nesse dia, centenas de pessoas manifestavam-se à porta da CNE de Viena. Queremos credenciar! Queremos credenciar! Queremos credenciar! Queremos credenciar! Queremos credenciar! Cédric, podes explicar-nos o que é que aconteceu? Pois, este é mais outro elemento que junta-se a estes que já, aos que já anunciamos aqui, a deslocação forçada de eleitores para sítios, até outras províncias diferentes de onde vivem. Este é mais um elemento que prova que as eleições foram fraudulentas. O facto de que a maioria dos delegados de lista que ouvimos ali a reclamarem são pertencentes a partidos da oposição. E se ficaram de fora muitos delegados de listas por parte dos partidos da oposição, logo já estão em desvantagem nas respectivas assembleias onde deveriam estar. Ou seja, naquelas assembleias é bem provável que a fraude e violações de respeito aos princípios básicos eleitorais não foram acautelados, mas também não temos elementos para aprovar, porque quem deveria trazer esses elementos, testemunhar estes factos, é exatamente estas pessoas, estes delegados que não puderam entrar. Mas isto também digamos, é uma jogada estudada por parte da Comissão Nacional Eleitoral. E ela já digamos, reincidente nesse aspecto, porque em 2012 e até 2008 já aconteceu. E como dizia o Vunda, é necessário que ao longo destes... era necessário e era até de esperar que, agora que estamos no quarto, que foi realizada a quarta das eleições, problemas deste gênero não voltassem a acontecer. Isto só mostra que, tal como os outros pleitos não foram credíveis, este também não é credível. E este acaba por não ser ainda, por ter menos credibilidade do que todos os outros, porque, diferentemente dos passados, onde também não existiram estes delegados, também houve deslocação massiva de eleitores e vários outros elementos, há agora prova disto tudo que estamos a falar. Não tínhamos provas em 2012, não tínhamos provas em 2008, para além dessas da contestação em loco. Não tínhamos as provas, digamos, provas materiais. Agora temos as provas materiais. Agora existem as atas, né? Agora existem as atas que estão, felizmente foram divulgadas. Os delegados, poucos delegados que estiveram nas assembleias conseguiram tê-las. Estão hoje em posse de organizações da sociedade civil, como o GICO, que está a fazer um trabalho de monitoria e agora está a fazer também de contagem, e os partidos da oposição. E ali vê-se claramente que houve várias questões de fraude, desde o facto de que em algumas assembleias vê-se nas atas onde há assinatura apenas de um delegado.
E se o MPLA também estava a usar o discurso de que não é só os delegados de lista dos partidos da oposição que ficaram de fora, as atas provam o contrário, porque nas assembleias os delegados do partido MPLA estão sempre lá, assinam sempre. Mas ainda assim o presidente da CNE, André da Silva Neto, diz que resolveu o problema no final da tarde anterior às eleições. Ele diz: decidimos que os suplentes naqueles locais em que havia mesas por se colocar delegados efetivos se convertessem em delegados efetivos. E, portanto, assim, teria delegados em todas as mesas. Pois, isto é bastante caricato, né? Porque é assim, se existe suplente é porque existe o titular. Isto não é assim, porque não vão credenciar o suplente e não credenciar o titular. Se tivessem credenciado o suplente, então logo o suplente era o titular. Não faz sentido dizer que na ausência, perante uma não credenciação dos delegados principais seriam os suplentes. Isso não faz sentido nenhum. Agora, o que veio muito em voga e nessa altura era a CNE, violando a lei, mais uma vez, havia proibido a presença dos 2 delegados simultaneamente na Assembleia. Ou seja, se estiver o delegado principal, o suplente não pode estar ao lado. E se o delegado principal ausentar-se, já não pode voltar à mesa. E isto estava a causar uma confusão. E depois, um dia antes das eleições, veio, forçadamente eles recuaram e permitiram que sim, que podiam estar lá. Aliás, em função, e isto também explica-se em termos, digamos, fisiológicos, porque a pessoa pode ter necessidade de beber uma água, de ir ao WC e tudo mais, e é necessário. Por isso mesmo é que existe este elemento, essa composição do suplente e o principal, para que vão oscilando entre eles, né? Fazendo essas mudanças. Mas o certo é que, em linhas gerais, não fizeram-se presente os dois ao mesmo tempo, e em vários momentos, em várias assembleias, melhor, não estiveram mesmo presentes os delegados, né? O MPLA, antes de qualquer comunicado oficial da CNE em relação aos resultados, decide anunciar a vitória por maioria qualificada com base na sua própria contagem de votos. João Martins, secretário do Bureau Político para as questões políticas e eleitorais, disse: temos vindo a fazer a compilação dos dados que os nossos delegados de lista nos têm remetido, das atas de síntese que obtiveram das assembleias de voto a nível de todo o país. E numa altura em que temos escrutinado acima de 5 milhões de eleitores, o MPLA pode garantir que tenha maioria qualificada assegurada. E acrescenta: por isso, é com tranquilidade que podemos assegurar que o futuro Presidente da República será o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço e o futuro Vice-Presidente da República será o camarada Bonito de Sousa Baltazar Diogo. Isto de anunciar a vitória antes de qualquer comunicado de fontes oficiais é normal acontecer, no fundo? Não, e nem devia ter acontecido, porque o primeiro órgão oficial a anunciar os resultados deve ser a Comissão Nacional Eleitoral. Os partidos políticos devem aguardar a comunicação da Comissão Nacional Eleitoral e só após essa comunicação é que podem emitir comentários, comunicados, elogios, críticas e por assim adiante. Antes disso é completamente infundado, ainda que os delegados de lista tenham confirmado, é preciso esperar a comunicação oficial da Comissão Nacional Eleitoral para os partidos políticos e as organizações expressarem a sua opinião. E eu penso que aí houve uma precipitação desnecessária em relação ao pronunciamento oficial antes da Comissão Nacional Eleitoral. Por que é que isso aconteceu? Bem, os partidos políticos, tal como as organizações, são movidos por interesses e por emoções, e muitas das vezes essas emoções acabam por se descontrolar em momentos de eleições. E eu penso que neste caso em concreto há uma demonstração clara de um descontrole, não só também pela pressão social que estava a ser exercida no dia 23 e no dia 24, porque após 12 horas de término das eleições havia uma grande pressão por parte dos militantes e simpatizantes dos vários partidos em relação ao anúncio provisório dos dados.
E como a CNE, até às 12 horas do dia 24, ainda não tinha anunciado sequer a data que haveria de anunciar os dados provisórios, os partidos políticos anteciparam-se, o que de facto devia, por parte da CNE, merecer alguma chamada de atenção ou algum comunicado em relação ao pronunciamento dos partidos políticos. E eu penso que todo este celeuma que se vive agora é em função também desta precipitação. Porque se fosse a CNE a anunciar primeiro os dados, talvez o comportamento dos partidos políticos pudesse ser totalmente diferente. Então, uma ação desencadeia sempre uma reação. E neste caso, uma ação desencadeou uma celeuma que podia ser perfeitamente evitável, tendo em conta a experiência que nós já tivemos em 2012. Os resultados provisórios gerais da CNE a 25 de agosto, na passada sexta-feira, e os mais recentes até à altura em que estamos a gravar, pode ser que mude enquanto estamos a fazer esta gravação, dizem que com 97,38% das mesas escrutinadas, o MPLA tem 61,10% dos votos, a UNITA 26,71%, a Casa CE 9,46%, PRS 1,36%, FNLA 0,90%, APN 0,49%. A UNITA, tal como a Casa CE, como tu, Cédric, já disseste, está a fazer uma contagem alternativa, tendo por base as atas síntese que os delegados recolheram em cada mesa de voto e lhes enviaram. Em conferência de imprensa no dia 26, Adalberto Júnior, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, diz ter as atas síntese de todas as províncias e que, escrutinadas pouco mais de 50% das atas, os resultados são bastante diferentes dos da CNE. Os resultados provisórios só vão ser revelados depois da CNE revelar os seus próprios dados completos. Mas em Luanda, e foram algumas províncias mostradas pelo Adalberto Júnior, em Luanda, onde a CNE tinha dado o MPLA com 48,22% e a UNITA tinha dado 35,50%, os dados desta contagem alternativa davam, com cerca de 70% dos votos escrutinados, 47,11% à UNITA e 36,72% ao MPLA. São números completamente diferentes. O que é que se espera desta contagem alternativa? Ou o que é que tu esperas que aconteça depois da UNITA revelar os dados completos? Pois, há aí um elemento interessante, que é o facto de que a UNITA admite e é clara a dizer que só foram escrutinadas ainda pouco mais de 50%. Então temos que aguardar. A CNE já anuncia que já está ali por mais de 90%, ficamos por aí. Então é necessário aguardar por todo o resultado. Mas já é curioso que, para além da UNITA, a Casa CE também já apresentou alguns dados, que agora estou confuso, porque parece que já começa a demarcar-se destes resultados que saíram em nome da Casa CE, mas depois já começam a demarcar-se, a dizer que não são dados deles. Mas o certo é que estes três dados, pegando o CNE, a UNITA e a Casa CE, são todos eles dispares. Mas o que não é diferente entre a UNITA e a Casa CE é o facto de que os resultados deles, juntando a oposição, a UNITA, a Casa CE, é superior à percentagem obtida pelo MPLA, segundo os dados da CNE. Mas agora, a credibilidade de todos esses dados, penso que foi a Manuela Serrano que falava em termos uma comissão eleitoral realmente independente, para podermos aferir se realmente os resultados são verdadeiros. Ou seja, tanto a UNITA, a Casa CE, o MPLA também, que fez os primeiros anúncios, e a própria CNE, todos eles não são credíveis do ponto de vista de que, primeiro, os partidos políticos são partes do processo e têm interesse em ser eles os vencedores. Mas quem deveria ser independente, que a CNE, também não é independente, é mais uma caixa de ressonância do próprio MPLA. Então estamos aqui perante um imbróglio terrível, onde não sabemos exatamente como nos posicionar. Mas agora, o certo é que, da minha observação, o MPLA ao longo desses anos perdeu imensa credibilidade na sociedade angolana. E com isto quero dizer que o MPLA obviamente perdeu alguma coisa.
ou perdeu o número de votos ou perdeu mesmo a própria eleição. Uma dessas duas coisas, o MPLA, mas os resultados que a CNE até o momento está a divulgar é que o MPLA perdeu o número de votos, perdeu percentagens, diminuiu o número vai diminuir o número de deputados no final das contas, se mantiver estes resultados que a CNE está a adiantar, mas se partirmos do princípio de que a própria CNE não é credível, então ou o MPLA perdeu ainda mais do que a própria CNE está a anunciar, ou perdeu mesmo as eleições. Porque perder as eleições, perante a minha contestação, até isto é possível que tenha perdido. Isto é possível. Há uma coisa que eu depois queria também falar. Isto que aconteceu na madrugada das eleições, pelo menos na província de Cabinda eu sei, em Cabinda, às 4, portanto, a preparação das mesas eleitorais começou às 4 da manhã e às 4h30 houve um apagão geral em Cabinda. Sim, nós temos aqui exatamente essa informação. O padre Raul Tati é que esteve com os faróis do carro dele na mesa onde ele ia votar, a iluminar para até ser reposta a luz. Agora, sabemos lá o que aconteceu nas outras mesas, não é? Ali houve esse cuidado, que ele teve o cuidado. E nas outras? Não sabemos que cuidados é que houve e o que é que lá aconteceu. Só para esclarecer mesmo essa situação, o padre Raul Tati fez uma publicação no Facebook na manhã de dia 23 em que escrevia: finalmente chegou o dia D, o primeiro grande estrangulamento para começar, apagão em toda a cidade de Cabinda. Pois, em Cabinda, com mais de 50% dos votos escrutinados, os votos da contagem alternativa da UNITA, os resultados provisórios dão 34,74% à UNITA, 32,7% ao MPLA, 29,43% à Casa CE. Os dados da CNE mostram uma coisa diferente. Mostram que o MPLA ganha com 39%, a Casa CE tem 29% e a UNITA tem 28%. São números, mais uma vez, completamente diferentes, tal como em Luanda seriam completamente diferentes. Sim, são completamente diferentes, porque com o MPLA nunca podemos ter a certeza de nada, porque há sempre batota. Mas, portanto, neste caso, duvido muito, nem os 50 mil, nem em Cabinda eu duvido de tudo, porque nem com 50 mil militares que lá estão em Cabinda, num sítio em que dizem que é supostamente a paz, mas é o único sítio onde há 50 mil militares, nem com eles todos a votarem, eu acredito que o MPLA ganhasse, porque em 2008 o MPLA teve 0 deputados e a UNITA teve 5 deputados, mas não foram autorizados a entrar no Parlamento 5 deputados da UNITA. Só entrou o Raul Danda, e nomearam 4 pelo Círculo de Cabinda do Círculo do MPLA para entrarem para o Parlamento. Portanto, mediante isto, tudo o que se passa em Cabinda, eu duvido. Como é que isso aconteceu? Portanto, em 2008, o MPLA teve 0 votos, não ganhou nenhum deputado em Cabinda. A UNITA, 0 deputados. E a UNITA ganhou 5 deputados. Os 5 deputados foram todos da UNITA. E quando foi para entrarem os 5 deputados, o MPLA disse: não podem entrar 5 deputados de Cabinda da UNITA, não pode ser. Deputados independentes. O Raul Danda entrou como deputado independente pelo Círculo de Cabinda, pela UNITA. Não, portanto, começaram a diminuir. Só entram 3, depois já só entravam 2, depois só entrou 1. E nomearam os outros 4 pelo grupo do MPLA. Por isso é que o Raul Danda no Parlamento dizia sempre: eu sou o único deputado eleito pela maioria pela população de Cabinda. E eu disse: então, mas porquê que um dia o presidente da Assembleia Nacional perguntou-lhe: mas porquê que você diz sempre isso? Porque é verdade, eu sou o único deputado eleito, todos os outros 4 meus colegas aqui eleitos pelo MPLA foram nomeados. Portanto, perante isto, eu não posso crer que em Cabinda, com uma governadora que lá está, contestada ao máximo, que tem feito os maiores disparates, que tem dado cabo de Cabinda completamente, que aquilo está na maior das misérias, não há indústria, levou as indústrias todas à falência, as cidades, as ruas da própria cidade, da baixa da cidade, é só buracos, que foram agora cobertos com uma camada para as eleições, mas que daqui a 2 dias estão os buracos abertos outra vez. Portanto, uma pessoa que é tão contestada como ela, como é que
agora, com 5 deputados em 2008, agora há 2 do MPLA? Não acredito. No dia 24, no dia seguinte às eleições, 7 comissários da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, representantes da UNITA e da Casa CE, deram uma conferência de imprensa a seguir à divulgação dos resultados provisórios por parte da CNE. Cláudio da Silva, comissário da UNITA, disse: Hoje, a Comissão Nacional Eleitoral anunciou os resultados provisórios da escolha do povo angolano. Nós convocamos a imprensa, senhores jornalistas, para, por vosso intermédio, comunicar ao povo angolano que não nos revimos na comunicação da Comissão Nacional Eleitoral, porque não foi feita com base nos preceitos legais e não participamos na produção daqueles resultados. No fundo, o que é que o Cláudio da Silva, este comissário da UNITA, quer dizer com esta comunicação de que não foi feita com base em preceitos legais? Bem, muita coisa. Porque, primeiro, é que é preciso confirmar se os delegados dos partidos políticos da oposição estavam presentes durante a contagem dos votos nesta localidade em concreto. E depois é preciso confirmar, se a recontagem foi feita mediante a concórdia de todos os deputados, hora, local e todas as condições que precisam de ser criadas para uma votação em concordância. Então, antes de respondermos a essas duas questões, é importante perceber até que ponto esses resultados estão de acordo com a contagem paralela que os partidos políticos efetuaram e a contagem oficial que a Comissão Nacional Eleitoral apresenta. Essas discrepâncias são importantes compreender porque permitem-nos aferir aonde é que está a falha. Porque se todo mundo tem as mesmas atas sínteses, não é possível existir tantas discrepâncias. Então, alguma coisa está a falhar. Ou as atas sínteses não são iguais para todos, ou a recontagem foi feita de modo em que os membros que assistiram não percebem a técnica utilizada para a contagem dos votos. Mas qual é que é a relevância de teres 7 comissários que se demarcam da comunicação oficial do órgão que oficialmente está responsável pela contagem dos votos? É o método utilizado. O método utilizado é determinante para a aceitação. A porta-voz garante que, para além das atas sínteses, existem outros elementos que devem ser considerados. Para já, os comissários não entendem quais são esses outros elementos. E, inclusive, pessoas entendidas na matéria, juristas, constitucionalistas, também não percebem quais são os outros elementos a serem tidos em conta para além das atas sínteses. O que nós sabíamos até 23 de agosto é que os dados fundamentais para a compreensão eram as atas sínteses. Mas a porta-voz diz-nos que existem outros dados. Então, estamos diante de um enigma e que é preciso descortinar. Que dados são estes? E eu penso que é neste método onde existe a discordância por parte dos comissários eleitorais, porque é preciso compreender a magnitude disto e é preciso compreender quais são os elementos capazes e suficientemente claros para a contagem dos votos. Este é o ponto que tem que ser admitido por todos. Só a partir dali é que nós podemos avançar. Senão vamos dar um passo e vamos recuar. Porque os dados, de uma forma geral, não estão acessíveis para todos. Se assim for, vamos continuar sempre a repetir os mesmos erros. O José Pedro Caxiungo, mandatário da UNITA, disse em entrevista à televisão pública de Angola, logo a seguir à revelação pela CNE dos primeiros resultados provisórios na semana passada: enquanto mandatário, nós estamos aqui no centro de escrutínio à espera de ver a CNE produzir resultados desde ontem. Não vimos absolutamente nada, não entramos para o centro de escrutínio, não vimos os dados a chegar.
Qual não é a nossa surpresa, a dona porta-voz da CNE vem por aqui falar de resultados que nós, os mandatários do partido, não conseguimos dizer se foram produzidos de acordo com aquilo que a lei manda, se foram produzidos no gabinete dela, se foram produzidos aonde. Não sabemos. Logo a seguir dizer isto, a emissão da TPA cortou a entrevista. Cédric, queria-te perguntar o que é que tu achas disso, mas também dizer-te e dizer a quem está a ouvir, a lei orgânica sobre as eleições gerais diz no artigo 118 os partidos políticos e as coligações de partidos concorrentes têm o direito de assistir a todas as atividades de apuramento e de escrutínio a todos os níveis, através de um mandatário designado e de receber cópias das atas produzidas. Pois, eu iria começar exatamente por aí, que é a composição da CNE. Ou seja, os comissários eleitorais, eles são indicados pela proporcionalidade dos partidos que fazem parte da Assembleia Nacional. Logo, o MPLA tem a maioria. Depois, em seguida, vem a UNITA, depois vem a Casa C. Mas tem um presidente, e este presidente é um juiz nomeado pelo presidente da República. É suposto que, enquanto juiz, seja o árbitro dentre aqueles representantes dos partidos políticos. Essa composição parece não estar tão mal, porque temos ali um juiz que pode ser o árbitro dos representantes de cada partido, que também é importante frisar, que enquanto estiverem naquela comissão nacional eleitoral, não estão a representar partidos. Passam a ser comissários e não comissários pelo partido. É comissário eleitoral e ponto final. Mas, claramente, subjetivamente, os homens continuam ainda a representar as cores partidárias, né, de onde surgiram. Mas a forma de como os dados foram anunciados nem se sabe se foram escrutinados, mas a forma como foram anunciados. Estes comissários eleitorais não tomaram conhecimento. Aliás, segundo entrevistas que foram dando, a conferência de imprensa que deram e citaram, né, foi citado aqui, é que a comissão, a porta-voz, o presidente e a porta-voz da CNE chegaram com os dados e simplesmente fizeram os anúncios. Estes comissários não tomaram contato com isto, como prevê a própria lei. A lei prevê que deviam fazer parte digamos, do momento do escrutínio para aferir os dados que depois poderiam ser anunciados, todos os comissários, e este mesmo dado deveriam ser aprovados de forma consensual. Isto ainda com os comissários. Nós estamos ainda a falar dos mandatários de cada partido. Os mandatários também têm uma função quase que idêntica, mas difere num aspecto. Não têm votação. Eles estão numa posição de observadores. Mas esta posição de observadores é muito importante porque é o observar que vai perceber se está a ser cumprido o que a lei prevê ou não. Os comissários claramente têm a prerrogativa de votar. Os mandatários não votam, mas observam. E os mandatários e os próprios comissários, os que saíram a público mas foram todos os comissários. Mas estes são os que tiveram a coragem de sair a público para denunciar. Não tomaram conhecimento. Isto por si só já é outro ato completamente inconstitucional. Viola a lei primária, que é a lei sobre as eleições gerais, mas depois viola o próprio preceito digamos, a própria Constituição, porque a própria Constituição prevê que deve ser um órgão independente, a CNE. E os comissários são membros da CNE. Se não estão presentes naquele ato, logo não é a CNE como tal que está a fazer os anúncios, né? Porque é um órgão. Porque quando parte do órgão não fez parte dos resultados que estão a ser anunciados, então não podemos dizer que é o órgão que anunciou. Estamos aqui também claramente perante um ato de instrumentalização do órgão que é a própria CNE. Agora, foi curioso ver, no momento da divulgação dos dados, a porta-voz da CNE completamente nervosa.
tão nervosa que os dados que apresentou este mesmo mandatário que citou, Estevão Katiungo, então logo rebateu facilmente. É o nervosismo que nem sequer lhes permitiu preparar a fraude, preparar os dados que estavam apresentados com alguma ciência, né? Porque também é necessário. Os primeiros dados que foram anunciados, pelo menos dos 3 primeiros partidos, MPLA, UNITA e CADACE, pela ordem, digamos, de representação na Assembleia, são os mesmos dados que tiveram em 2012. Os mesmos dados, sem até a vírgula é igual. 64, qualquer coisa, eu não me lembro, para o MPLA, que eu agora lembro-me aqui do primeiro, e em 2012 é exatamente o mesmo número. E depois para a UNITA e para a CADACE. Foi este o primeiro dado que a CNE apresentou. E o Estevão Katiungo, o deputado e mandatário pela UNITA, pronto, agora já nem há deputado, já cessaram funções, mandatário, imediatamente recorreu aos dados de 2012 e apresentou ali. Mais uma vez, temos como disseste, a imprensa pública cortou logo no momento que ia entrevistar, estava a entrevistá-lo, mas não apresentou isto. Isto nos chegou exatamente porque alguma mídia ainda independente, porque também são muito poucas, mas sobretudo por meio das redes sociais, chegou-nos o vídeo no momento em que este delegado, ou este mandatário melhor, fazia essa apresentação. E o mandatário, inclusive no vídeo, apela ao bom senso e o sentido patriótico dos jornalistas dos órgãos estatais para que transmitissem aquilo. E aqui não foi transmitido. Não foi mesmo transmitido, né? Mas a verdade é que as eleições angolanas contaram com cerca de 200 observadores internacionais. Numa conferência de imprensa a 25 de agosto, os chefes da missão de observação da União Africana e da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, consideraram as eleições justas, deixando apenas algumas recomendações. Os ex-presidentes de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste acrescentaram ainda que as eleições foram pacíficas, livres, justas e transparentes. No fundo, foram justas então estas eleições? Bem, uma coisa é livres, porque permitiu a circulação de pessoas, justas. Agora, transparentes é um termo que muita gente preferiu evitar. Inclusive, o último relatório assinado pelo professor José Maria Neves, que foi ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, aponta para isso, utiliza essa expressão livres e justas, mas a expressão transparente não entra no relatório. Inclusive, a missão de observação da União Africana deixou uma série de recomendações relativas ao desempenho da comunicação social pública, porque boa parte dos minutos reservados, não só à divulgação de notícias, mas como a própria propaganda em si, era favorável apenas a um partido político, ou seja, o partido político que está no poder. E a delegação da União Africana fez essa chamada de atenção, fez também a chamada de atenção relativa à distância que existia em determinados eleitores que não conseguiram votar, que era uma das medidas que já devia ter sido corrigido, ao credenciamento dos delegados de lista, que também foi outra das chamadas de atenção da delegação da União Africana, e à divulgação dos resultados de forma atempada. No fundo, a delegação da União Africana deixou 7 pontos de referência para a correção, e que é importante nós analisarmos também esses 7 pontos que a União Africana deixou e que parecem que perfeitamente evitável, tendo em conta que nós estamos nas 4ª eleições legislativas e já acumulamos uma certa experiência relativa a processo de organização e gestão das próprias eleições. Então há erros que podem ser perfeitamente evitáveis, podem perfeitamente ser corrigidos, para que nós, neste processo de aprendizagem do ponto de vista democrático, conseguimos daqui a um tempo ter um processo totalmente transparente e que as pessoas consigam confiar na idoneidade da Comissão Nacional Eleitoral. É importante nós passarmos e atravessarmos por aí, porque só assim é que vai permitir
uma maior participação cívica dos cidadãos e um engajamento maior. E também penso que foi uma grande falha não termos a Comissão Nacional, a Comissão de Observação Internacional da União Europeia. Eu penso que foi uma grande falha, podia credibilizar muito mais o processo, ou seja, os 200 observadores também credibilizam, mas é importante que não existe a exclusão antecipada de nenhum observador. Inclusive, os partidos políticos da oposição convidaram cerca de 180 observadores que não chegaram atempadamente a Luanda. Muitos porque os convites chegaram tardiamente a esses observadores e muitos porque houve uma série de processos burocráticos na obtenção de visto. Então eu penso que esta é uma falha que pode também ser corrigida e é importante ser corrigida atempadamente para que erros do género não voltem a acontecer nas próximas eleições. Mas então como é que estes observadores, nomeadamente os ex-presidentes de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, como é que eles classificam estas eleições como transparentes? Aliás, eles não são os únicos, também António Martins da Cruz, um outro observador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português no governo de Durão Barroso, disse também que as eleições foram livres, democráticas e transparentes. Bem, a maior parte destes observadores foram convidados pela própria CNE. Nós devíamos também dar a oportunidade de ouvir a versão dos factos dos observadores convidados pela oposição. Assim estaríamos a ser imparciais, não ouvir apenas um dos lados e deixar outros, e é justamente um dos apelos que a União Africana faz, é a não exclusão de qualquer tipo de tendência durante as eleições. Nós precisamos de ouvir todos os lados e só após ouvir todos os lados chegar a um denominador comum. Então a maior parte desses observadores são convidados pela CNE e outros são convidados pelo partido no poder. Logo, conforme eu adiantei, boa parte dos 180 observadores convidados pela oposição nem escalaram Luanda. Então é muito complicado fazer uma avaliação geral do ponto de vista dos observadores eleitorais internacionais. A Presidência da República Portuguesa publicou no dia 26, este fim de semana, no sábado, um comunicado no seu site, onde se lê: o Presidente da República felicitou o Presidente eleito da República de Angola, João Lourenço, sublinhando os laços fraternais que unem os dois países e os dois povos. Que relevância tem que Marcelo Rebelo de Sousa tenha reconhecido João Lourenço como Presidente eleito, ainda antes dos resultados finais da CNE e antes de qualquer partido da oposição ter reconhecido João Lourenço como Presidente, Manuela? Bom, acho que não o devia ter feito. Acho que é uma vergonha e realmente não era isto que eu esperava do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem mostrado ser um Presidente como temos tido poucos. Portanto, acho que, tirando o Ramalhianos, não me lembro de nenhum Presidente que eu realmente acho que é um bom Presidente e um ótimo Presidente mesmo, mas realmente nisso falha. Acho que ao fim e ao cabo há não sei, há aqui uma ligação com Angola estranha, não é só de negócios, é um paternalismo, mas eu não entendo realmente, há qualquer coisa que não funciona, porque não tinha nada que felicitar, coisa nenhuma, ainda não há presidente, oficialmente ainda não há um presidente, portanto só se dá parabéns e se felicita quando realmente, oficialmente, há um presidente. Portanto, acho que foi uma precipitação que ficou muito mal e que eu realmente não esperava de toda a gente, menos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Martins da Cruz, isso esperava eu, sim senhora, tudo o que ele disse, porque ele foi assessor do Eduardo Santos, outra coisa não seria de esperar. Agora de Marcelo, nunca esperaria uma coisa destas. Cedric? Não, olha, o que a Dianela disse, eu subscrevo. Eu falo Tianela por causa da relação muito próxima que tenho com a Manuela Serrano. Mas eu queria frisar as declarações do ex-ministro da Relações Exteriores, Martim da Cruz. Eu acho aquelas declarações extremamente vergonhosas. Porque eu acho que, como disse já numa outra ocasião, eu acho que ele triplamente ofende as pessoas.
Primeiro ofende Nelson Mandela a fazer uma comparação tão estúpida, dizendo que Zé Eduardo vai ser lembrado como Nelson Mandela. Essa é uma ofensa muito grande ao Mandela, né? Primeiramente porque Mandela, claramente, nem sequer... Hoje quase que o mundo reconhece que no século XX e até ainda este século XXI não vimos ninguém que se compare a ele, a sua grandeza enquanto indivíduo, enquanto humano. E me lembro até, só para realçar esta grandeza, me lembro que ainda recentemente, acho que o ano passado, ouviram um dos lords na Inglaterra, em pleno parlamento, por assim posso dizer, mas aquilo tem lá um outro nome, a frisar, repudiar inclusive o comportamento do governo perante, onde estavam, acho, numa tribuna onde Mandela passou, e ele falava, mas não têm, vocês nem sequer têm autorização, digamos, não têm, não há elementos de comparação, e é uma pouca vergonha estar a falar as mentiras que estavam a falar naquele momento, no mesmo espaço onde Mandela falou. Pronto, é para realçar apenas a grandeza do homem. Mas depois tem outra grande ofensa, que é para quem acredita nos ideais de Mandela. Eu acredito, e José Eduardo Santos não têm os mesmos ideais que Mandela. E Martins da Cruz a falar aquilo. Ele, que é um senhor que até já foi ministro das Relações Exteriores deste país, parece que não conhece a trajetória de Mandela. Porque Mandela não mandou matar. José Eduardo mandou matar Savimbi, o seu principal inimigo. E Mandela fez o contrário. Isto, partimos já do elemento de confrontação. Estamos a falar de duas pessoas que durante um momento confrontaram indivíduos que podíamos considerar inimigos, dado o momento, né? Zé Eduardo combatia Jonas Savimbi, eram duas forças, e Mandela tinha um combate cerrado contra o regime do apartheid, que era liderado claramente pelo governo anterior. Mas Mandela nunca, em momento algum, apelou a retaliação, apelou à morte e nada disso. José Eduardo, pelo contrário, fez guerra e matou. Mas depois tem a terceira ofensa, que é ainda mais grave, que o Martins da Cruz talvez não se tenha dado conta, que é uma ofensa ao próprio José Eduardo dos Santos. José Eduardo Santos nunca gostou de Mandela. José Eduardo Santos nunca afirmou, mas eu acredito que no seu interior odeia Mandela. Porque é estranho, é só ver as relações de José Eduardo e Nelson Mandela são tão difíceis que, a quando da morte de Nelson Mandela, nosso vizinho ali, digamos, em termos de território, Angola não fez nada em termos oficiais. Não houve nem sequer um feriado, tal como até em vários países daqui da Europa houve. Até Obama, na altura, Obama era o presidente, até Obama saiu dos Estados Unidos e foi para a África do Sul para render a última homenagem a Mandela. E de Angola, Zé Eduardo não se moveu. Estou a realçar isto para dizer que ele não sabe. O embaixador Martins da Cruz talvez não tenha percebido, mas ofendeu de forma, dessas três formas, como disse, mas claramente a José Eduardo Santos deve estar chateado com isto, porque... pronto, não precisa de tanta bajulação assim, né? Ele gosta da bajulação, mas esta, pelo menos, certamente ele não deve ter gostado. É de se repudiar esse comportamento de indivíduo, ele enquanto um indivíduo, digamos, observador internacional, é repudiar essa forma como estão a legitimar as eleições. Os observadores, os demais observadores da União Africana, da CPLP, também estão a fazer um trabalho que é um pouquinho até melindroso afirmar que é um mau trabalho, porque são pessoas irrespeitáveis. José Maria de Neves, Joaquim Chissano, Miguel Trovato, são pessoas a quem admiro, mas estranhamente estão a legitimar aquela ditadura, mas hoje, agora, já fizeram as suas declarações sobre as eleições. Mas olha que logo após essas declarações está viu de cima todas as irregularidades que houve. Ou seja, nem é necessário sequer esse nosso discurso de que eles foram
foram infelizes nas suas análises, porque o que está a acontecer a posterior, como só agora está a ser contado os resultados, como o facto de que comissários eleitorais não estiveram presentes, e tudo isto faz logo perceber que o que eles disseram, que é que as eleições foram transparentes, foram tudo mais. O Vunda teve cuidado de dizer que ainda a palavra transparente nem tem surgido, mas pronto, aquela questão de dizer que foram boas e tranquilas e tudo mais, mas hoje já está-se a provar, inclusive pelo que a própria Comissão Nacional Eleitoral está a admitir que as eleições não foram como eles estão a realmente realçar. Agora, a questão da imprensa, isto nem sequer é preciso eles dizerem, né? Isto é óbvio, todo mundo percebe que mais de 90% da cobertura eleitoral ao nível da imprensa foi a favorecer o MPLA. Né? Mas, Tarico, tendo em conta este cenário de contestação que nós temos vindo a falar aqui neste episódio, o que acontece agora em Angola? Tu, recentemente, no dia 25 de agosto, destes os parabéns à UNITA. Porquê? Pois, olha, há muitos que não percebem que há várias formas de luta pacífica para se derrubar uma ditadura. Estamos a falar de Angola. Angola se vive numa ditadura. E uma das formas é exatamente pressionar o sentido de, digamos, de atenções para que as pessoas parem de olhar para um lado que, neste caso, este lado da legitimação do MPLA, e todo mundo depois fica a reproduzir as mensagens de que é o MPLA o vencedor, o MPLA o vencedor, e passem a olhar para quem realmente, em termos concretos, seja o vencedor disto. E, perante as atas que temos recebido, e falamos aqui da ata, da Casa Sé, da UNITA, que ainda que sejam diferentes, mas juntando as duas, a oposição coloca-se numa posição de superioridade. Logo, quem é o maior partido da oposição é a UNITA. A UNITA é a maior vencedora destas eleições. Não tínhamos, na altura que eu fiz essas publicações, não tínhamos ainda os dados definitivos. Aliás, até agora não temos os dados definitivos, mas das atas, de todas as atas que têm chegado a nós, principalmente pelo trabalho que o Gico e o Zuela também, mas sobretudo o Gico têm feito, denota que há uma grande percentagem da UNITA nisto, né? Da oposição, melhor, da oposição no Facebook, na página do Gico. Ou seja, da oposição no seu todo. E isto é uma vitória. Isto já é uma vitória por si. É necessário que, no âmbito do combate político de forma pacífica, é necessário que nós comecemos a festejar essas pequenas vitórias que se conseguem. E eu penso que já consigo mais ou menos contagiar muitas pessoas, né? E faço isto no sentido de que contagiasse, no sentido de contagiar demais pessoas para perceberem que, olha, estamos perante algo que é necessário que seja elogiado, que seja felicitado. Pois, infelizmente, houve esta partilha, esta reprodução. Mas ainda percebe-se que muita gente reproduz mais, claramente, as informações, as divulgações do próprio MPLA. E isto deve-se ao elevado aparelho de comunicação que está na mão do MPLA, né? Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Manuela, o que é que tu sugeres que o povo angolano faça? Bom, eu acho que eles estão no bom caminho agora. Acho que o povo está mais ativo do que nunca, a sociedade civil também, tem jovens muito competentes, pessoas mais idosas também competentes, em cabina idem, portanto eu penso que devem estar calmamente e não dar a oportunidade ao MPLA para arranjar desculpas para matar ninguém. E portanto ir para a rua em força não é boa ideia, porque eles realmente estão mesmo à espera disso, que é para arranjar problemas. E portanto acho que têm que protestar. Sim, têm que protestar junto já sabemos que o Tribunal Constitucional, quem manda nele é também o poder, os juízes são nomeados pelo poder, tudo isso, mas tem que se protestar e tem que se anunciar cá para fora todos esses protestos, tudo o que é feito, para que realmente seja falado. E acho que
hoje em dia, depois destas eleições, nada vai mais ser igual ao que já foi, e acho que vai ser, o povo angolano vai ser cada vez mais reivindicativo, e penso que as próximas eleições ainda vão dar muito mais baixas ao MPLA, e penso que isto um dia vai mudar mesmo. É a sensação que eu tenho, porque vai ter que mudar. Isto já é imparável, já não há paragem, e vai mudar sem violência, vai mudar mesmo, pacificamente. Nós temos uma última pergunta. O Rafael Marques, jornalista do MAC Angola, em entrevista ao DW África a 27 de agosto, disse: quando em Luanda, que era o maior bastião do MPLA, as pessoas já se manifestam contra este mesmo regime de uma forma inequívoca nas urnas, como verificamos, então está tudo dito. Não vai conseguir governar, porque para governar é preciso ter um certo consenso ou uma certa submissão de estratos importantes da população, e pela primeira vez o MPLA não tem isso. Anvunda, tu achas que o MPLA vai conseguir governar em Angola? Eu penso que, devido ao grande problema econômico que nós temos, a governação vai ser posta à prova, porque nós assistimos nos últimos dias a grandes inaugurações, inclusive com destaque na Euronews, mas mesmo isto não impediu essa contestação nas urnas, pelo menos a nível de Luanda. Para nós vemos que em Luanda o MPLA elegeu 3 deputados e a UNITA 2. E isto prova o grande descontentamento que existe a nível da capital. Porque é a nível da capital onde nós assistimos aos preços exorbitantes, onde ainda temos a cidade mais cara para se viver do mundo, onde o acesso à água potável ainda não é a 60% da população, onde o acesso à energia elétrica ainda não é a 70% da população, onde os cuidados primários de saúde ainda não estão a nível dos municípios, ou seja, o Plano Nacional de Saúde ainda não contempla a municipalização a nível funcional, onde a reforma educativa ainda deixou mais de 5 mil crianças fora do sistema de ensino. É nesta cidade que nós estamos a confrontar estes dados. É com esta gestão que o partido no poder vai ter que lidar com estes números exorbitantes. E eu penso que em 5 anos, não sei francamente se é possível reverter este quadro, e ainda por cima com o preço de petróleo tão baixo. Então vai ser uma governação difícil, vai ser uma governação que vai exigir capacidade, transparência e, acima de tudo, fôlego e competência. Nós vamos ter uma gestão que é preciso competência e não por conveniência. Porque se for por conveniência, em 2022 nós vamos estar de novo com essas estatísticas. E é um recado muito forte à governação. É preciso priorizar a competência se nós queremos, em 2022, reduzir essas estatísticas. E queria só também reforçar responder a esta pergunta. Os resultados exatamente de Luanda mostram que eu há pouco estava a dizer que é um ganho da oposição, porque o MPLA até o momento está com 48,17% e a oposição toda, claro, vai estar em 51% ou qualquer coisa. Aliás, segundo a CNE, o Luanda é uma das piores províncias para o MPLA em termos dos resultados provisórios. Pois, e isto, como dizia o Vunda muito bem, é o reflexo do país. Aliás, as capitais de qualquer país são o reflexo deste país. E em Angola, o facto do MPLA ter essas dificuldades enormes para conseguir vencer, e ainda assim estes dados, é sempre bom reforçar, estes dados não são credíveis. Estes dados não são credíveis porque posso ouvir dizer que a Casa CE, que é um partido novo, mas ele tem a sua base fundamentalmente em Luanda. A Casa CE, diferentemente destes partidos, não nasce de forma, digamos, não nasce de uma raiz tribal.
ela é extremamente urbana, nasceu ali e é composta por personalidades de várias, digamos, localidades. Mas tem o seu forte, o seu bastião, praticamente Luanda. Mas tal como em 2012, este ano também, segundo a CNE até agora, até o momento, não conseguiu eleger nenhum deputado, mas isto é só para reforçar que é mais um elemento de fraude. Mas, no total, a oposição mais uma vez suplanta o MPLA na capital. E para isso já podemos ver o quão difícil vai ser governar, vai ser esse novo governo do MPLA, lidar com a onda de contestação que certamente vai subir nos próximos tempos. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Cédric de Carvalho, jornalista e ativista angolano, Manuela Serrano, parte do corpo de direção da Associação Tratado Simulambuco Casa de Cabinda, e a ativista de Direitos Humanos, Inovunda Toné, psicóloga e jornalista. Nós vamos continuar a seguir este tema. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Duzarte, Pedro Santos, Tomás Pereira, por mim, Ricardo Ribeiro, e pela Sofia Rocha, que se juntou este mês ao É Apenas Fumaça. Bem-vinda. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já.